Pai querido, diante da tua presença, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Amanhã, Senhor, que o Senhor nos permitiu acordar, levantar. Deus, muito obrigado por essa sala, qual o Senhor derrama a sua graça, Senhor, as suas bênçãos, Senhor. Ó Deus, que tu venhas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Dá sabedoria, pastora Tânia, Senhor. Já agradecemos, Senhor, pela disponibilidade dela de estar aqui, Senhor, passando tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que nossos ouvidos, Senhor, estejam atentos, Senhor, à tua voz, Senhor, e que possamos ser obedientes à tua palavra, Pai. Derrama a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre cada um aqui na sala. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, minha amiga. Com muito carinho no meu coração e muita expectativa. E Jesus que está trazendo essa mulher para estar aqui transbordando conosco, nos ensinando um pouco mais. Vem para cá, minha pastora Tânia Anjo, porque é um prazer ter você conosco aqui na sala. E agora, todas as quartas, estratégia também na nossa escala. Só Jesus resolve uma treta dessa. Então, vem para cá. Me ensinaram um pouco mais, porque estou aqui sedenta para aprender sobre Jesus. A sala é sua, vem para cá. Aleluia! Shalom, shalom, queridos, queridas. Que honra poder estar aqui com vocês, porque eu tenho declarado que este ano de 2025 é o ano do conhecimento. E quando nós falamos algo para Deus, Ele começa a nos mover para ir de encontro àquilo que Ele tem de precioso e aquilo que ele tem de conexão do céu com a terra. Então, eu já quero declarar o conhecimento de Deus sobre a tua vida, um ano de sabedoria, um ano de preparo, um ano de busca, um ano cheio, cheio por mais de Deus. Era propósito do meu e do coração da Mônica estarmos aqui nesta sala, que desde 2024 nós íamos costurando, né, os caminhos do Senhor para esse tempo. E o tempo de Deus é perfeito, é lindo. E quando a Mônica me convidou, era certo que eu ia trazer um estudo, já estava com o estudo todo pronto sobre personalidade e temperamento da mulher sanguínea, colérica, fleumática e a melancólica. Eu amo estudar, já estudei isso 2 vezes e falei, agora eu vou transmitir esse conhecimento. Então, já estava com o estudo todo pronto, mas era ainda um propósito, né? E quando a Mônica acertou algo, falou, Tânia, a data é essa, se prepara. E aí eu fui e peguei, né, a apostila e o Senhor falou assim, eu não quero que você fale sobre isso. Você vai falar sobre aquilo que você tem mais autoridade. E eu falei, Jesus. E o Senhor falou, eu quero que você fale, ensine como ter uma vida poderosa de oração. Esse vai ser o nosso estudo. Como desenvolver uma vida poderosa de oração. E eu venho, ao longo de alguns anos, né, desenvolvendo essa vida de oração, poderosa de oração, porque esse foi o meu exemplo dentro de casa, quando eu vi o meu pai, que ele se converteu. E um dia eu fui convidada para ministrar e eu ministrei sobre paciência. E, na verdade, eu não tinha nenhuma paciência, nenhuma. Eu estava passando por uma situação, uma crise no meu casamento, e eu não tinha nada de paciência, e fui ministrar sobre paciência. E quando eu acabei de ministrar, eu estava com uma amiga e ela falou para mim assim: muito boa a sua palavra, pena que não é verdadeira. Você não vive nada do que você prega. Você pregou sobre paciência e você não vive paciência, você não tem paciência.
E eu cheguei em casa e eu falei assim: Senhor, ela está certa. Eu não tenho um pingo de paciência. Eu quero no meu tempo, eu quero na minha hora, eu quero do meu jeito. Então, a partir de hoje, nunca mais permita eu subir num púlpito, no teu altar, se não for para falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu prego, daquilo que é a minha vida em casa. E aí o Senhor me deu esse ministério de mães de oração. Então, como o Senhor falou, eu quero que você ensine o que você tem autoridade. E eu acredito que dentro desses anos, 17 anos, o Senhor tem me dado, né, me delegado um pouco do conhecimento e da autoridade dele para falar sobre oração, porque oração se tornou estilo de vida na minha vida. E é isso que nós vamos caminhar. Eu quero te encorajar a fazer da oração um estilo de vida, para que você viva a palavra de Deus quando ela diz: orai sem cessar. Então eu quero declarar isso. Orai sem cessar é um estilo de vida e você toma isso para si. Né? Eu fiquei muito apaixonada pelo Hudson Taylor. Ele foi um jovem, uma criança que aos 5 anos de idade ele foi apaixonado por Jesus, ele foi chamado para esse ministério de conhecer o Senhor Jesus ainda em criança e ele conseguiu desenvolver uma vida poderosa de oração. Se você não conhece a biografia, se você não conhece nada sobre o Hudson Taylor, você procura na internet, procura buscar, né, como esse homem avivado chegou. Com 5 anos de idade, ele disse que ele ia ganhar a Rússia, a Ásia, né? Ele disse que ele ia ganhar, ele ia ser missionário, e ele foi em busca disso. Ele ia ganhar a China para Jesus, toda a China ele ia. E ele foi rumo. E uma vez essa história é muito linda. Ele foi, o navio que ele estava enfrentando uma situação de muito perigo por causa das possibilidades, né, da correnteza. E o capitão chegou para ele e falou assim: olha, certamente nós vamos parar naquela tribo que é conhecida por práticas de canibalismo. Então eu quero que você faça alguma coisa, porque o capitão estava desesperado, desesperado. E ele estava muito tranquilo e ele falou para o capitão assim: eu vou fazer algo, eu vou orar. Mas primeiro você vai lá e solte as velas. E o capitão achou aquilo ridículo, falou: não tem nenhuma brisinha, não tem nenhuma brisa, como que eu vou lá e soltar? Ele falou assim: se você não soltar, eu não vou orar, eu preciso que você vá lá e solte. E o capitão achou aquilo ridículo, mas mesmo assim ele foi e obedeceu. E o Taylor disse para ele assim: eu até escrevi aqui, eu não posso orar acreditando que Deus vai mandar vento se você não estiver preparado para recebê-lo. Olha que coisa linda. Eu não posso orar se você não acreditar que Deus vai mandar os ventos e você precisa estar preparado. Então, essa palavra dele, nessa frase de preparo, queridas, Deus, ele faz algo na nossa vida de tremendo, sim, Cíntia, mas nós precisamos estar preparadas, porque o mundo aqui se prepara para fazer algo, e muitas das vezes nós que temos os maiores poderes e autoridades, porque o nosso poder e a nossa autoridade não está constituída nesta terra, está constituída pelo Senhor, pelo Senhor. E aí o que aconteceu? Ele orou, ele orou. E daqui a pouquinho os ventos começaram, e aquele navio foi salvo da destruição. Aleluia! Mas por quê? Porque
Taylor confiava que Deus ouvia e respondia às orações. E é para esse lugar de fé que nós queremos te levar, que eu quero ir junta. E a gente está todo mundo dentro de um barco e nós vamos juntas, vamos juntas. Eu quero aumentar a minha fé, eu quero acreditar que quando eu oro, Deus responde, Deus responde. E Ele responde mesmo, queridas. A minha sobrinha, é, ela falou comigo assim, tia, eu preciso me casar. Eu estou com 25 anos, eu preciso me casar. Eu estou namorando o Rodrigo já tem um tempo. O Rodrigo nem fala em casamento, nem pede em casamento. E eu quero me casar. Ora, tia, ora. E eu falei, tá bom, vou orar. E nisso eu abri o celular e eu vi no Instagram dela que ela estava com o Rodrigo em um lugar. E eu peguei, dobrei os meus joelhos e eu comecei a orar e falei assim, Senhor, não deixa a Juliana sair dali sem antes o Rodrigo pedir ela em casamento. Eu quero essa vitória para a vida da Juliana. Eu quero. Queridas, eu entrei no meu quarto secreto, fiquei ali orando, orando, orando. Quando eu abri a porta, minha sobrinha estava me ligando e ela disse: Tia, Rodrigo me pediu em casamento, Rodrigo me pediu em casamento. Que coisa linda! Nós desfrutamos. E nós desfrutamos porque aqui na palavra de Deus, em Efésios 3, versículo 20, está escrito, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, esse segundo o poder que em nós opera, é esse lugar da vida poderosa de oração. A oração é um cerne de um relacionamento de sucesso com Deus. Que coisa linda! A oração é a comunhão, é a intimidade, é o relacionamento de sucesso com Deus. A oração é o seu combustível, o seu combustível. Um carro não anda sem combustível e você não pode andar se você não tiver uma prática de oração. Não, não adianta, não adianta. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você. Como você está crescendo como uma cristã? Como você vence a tentação ou a fraqueza? Como você resiste a Satanás e engaja de forma eficaz na batalha espiritual? Como você enfrenta as batalhas espirituais? Como você confessa os seus pecados? Como você se enche do Espírito Santo? Como você obtém direção e sabedoria de Deus? Como você experimenta o poder de Deus para servi-lo com eficácia, com excelência e com dedicação, porque a palavra de Deus diz que aquele que ensina, que haja dedicação ao ensinar, aquele que serve, precisamos ter. E a resposta para todas essas perguntas e para aquelas que veio à tua mente agora, eu posso te dar a certeza que a resposta é essa: oração. A resposta para tudo isso, como você desenvolve uma vida poderosa de oração, é orando. Como você aprende a orar? É orando, é orando. Então, a oração é essencial, essencial em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Para você ter uma busca, um relacionamento com Deus, você precisa desenvolver de fato, a sua vida.
para que seja poderosa. Então, queridas, eu quero dizer para você que Deus, nesse tempo desse estudo, nós vamos ser transformadas, transformadas. Esse é o meu desejo, de ter uma vida transformada, de ter uma vida cheia de poder e autoridade para Deus responder às orações. Eu tive muitos exemplos do meu pai, e eu comecei a fazer, né, da oração a minha prática, porque eu vi o meu pai orando, e hoje eu posso transferir também para a Amanda, e é algo muito precioso, muito precioso. Certa vez, o meu pai estava com um caroço na testa, e a minha mãe falou: certamente isso é um tumor. Certamente, você vai precisar ir ao médico. Você fala muito que você não acredita em médico, mas você está desenvolvendo um tumor, um caroço já está grande na sua testa. E o meu pai falou assim: eu vou para o monte é o meu hospital. E o meu pai saiu de casa, era 9 horas da manhã, e o meu pai voltou 2 horas da tarde. Ele subiu ao monte 9 horas e desceu 2 horas da tarde. Meu pai não tinha mais nenhum caroço na testa. Ele desceu sem nenhum caroço, porque o poder da oração move a mão de Deus para arrancar tumores, para fazer coisas preciosas. Quando meu filho foi se casar, ele marcou o casamento dia 6 de abril, e Amanda pegou hepatite no dia 1º de fevereiro. E essa hepatite dela deu muitas complicações, muitas. E no final ela foi mandada para um hepatólogo, e é só complicação, só complicação. E chegou outubro, chegou abril, dia 3 de abril, e ela falou: mãe, eu não vou poder ir no casamento do meu irmão. Mãe, eu só pioro, eu só pioro. E eu falei para ela assim: filha, vai sim, você vai, nós estamos orando. Ela falou: mãe, do que adianta? Vocês estão orando desde fevereiro, março, abril, e eu ainda estou com essa enfermidade, mãe. E eu falei assim: ela não está adiantando a oração de vocês. E eu falei: então vai você orar, vai você orar. E a Amanda estava na minha sala, porque os quartos são do segundo andar, e ela foi orar. Ela subiu as escadas e foi orar no quarto dela. E quando ela desceu chorando, gritando: mãe, eu estou curada. Mãe, eu estou curada. Eu falei: como, filha, você está curada? Ela falou: mãe, eu orei, e quando eu abri a Bíblia saiu assim: Naamã é curado de lepra. E Deus falou: Amanda é curada de hepatite. E ela ficou curada, curada, para a glória de Deus. Então, queridas, é através da oração, é através da oração. Eu sei que a nossa vida é corrida, é um corre-corre, é um corre-corre, é um corre-corre, mas nesta hora, Deus te chama para Ele te purificar, para Ele te renovar. Ele te chama para esse relacionamento de intimidade com Ele, de intimidade. Então, nós vamos aprender a ver a oração como ponto de vista de Deus. Deus olha para a oração na perspectiva de Deus, na perspectiva de Deus, para que a gente venha entender que todas as nossas necessidades, todas, elas podem ser supridas pelo poder da oração. Mas essas orações, elas precisam ter a convicção e a certeza que Deus responde. Como o Edson Taylor nos ensinou: eu não posso orar se eu não acreditar que a resposta vai chegar. Eu não posso orar por chuva se eu não levar o guarda-chuva. Você consegue entender que você está pedindo algo para Deus, mas você já precisa gerar no seu coração a fé, a fé. E a oração é isso, é a busca incessante da fé, é a certeza
que você não está vendo, mas você pode acreditar que vai acontecer aquilo que você está pedindo de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. A oração não é um instrumento através do qual podemos obter coisas de Deus, mas é um instrumento pelo qual ele age em nós e através de nós para seu próprio deleite. Olha que coisa linda! Não é a oração que vai fazer com que você receba as coisas para que o teu nome venha a ser glorificado, para que você se alegre, que você conte, sabe, para que você se exalte, para que você se envaidece. Não. Todas as respostas de oração precisam ser para glorificar o nome do Senhor. Precisa ser, de fato e de verdade, um objetivo, um foco. Você precisa ter foco de oração. Você precisa falar para Deus: se o Senhor me der, se for da tua vontade, o Senhor me der esse presente, eu vou glorificar o seu nome. Quando Ana pediu a Deus Samuel, Deus entregou a Ana um profeta, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas quando Ana pediu, ela disse: eu vou devolver ao Senhor. Sabe como você devolve ao Senhor? Dando honras para ele, glorificando o nome dele, exaltando o nome dele. Então, tudo que você pedir a Deus em oração, antes você fale para ele: Pai, através dessa resposta, através do que eu vou receber deste presente, a primeira coisa que eu vou fazer é glorificar e exaltar o teu nome. Todos hão de ver através da minha vitória que foi a mão do Senhor que fez isso. Então, queridas, nós vamos apresentar para Deus o que é que Deus faz quando a gente consegue ir para esse lugar de almejar ter uma vida poderosa de oração. Primeira coisa que Deus trabalha em nós é o nosso relacionamento com Ele. Ah, queridas, Deus vai fazer isso. Ele vai te chamar para viver um relacionamento profundo com Ele. Lembra daquela passagem que fala que as águas estavam no tornozelo, as águas se davam nos joelhos, as águas se davam na cintura, depois as águas se davam no pescoço e depois a nado. É assim que nosso relacionamento com Deus precisa ser. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, se você está com águas somente nos pés, no tornozelo, mas eu quero te dizer que o desejo de Deus é que essas águas chegam até o seu pescoço e você não tenha mais o controle da sua vida, porque você deu o controle para Ele e fala: Senhor, me leva, me leva, me leva a viver essa vida de relacionamento contigo, porque essa vida de relacionamento com Deus, ela quebra todas as cadeias, quebra todas as cadeias. E a gente vai falar algumas coisas importantes para vocês anotarem, como também alguns testemunhos do poder da oração. Eu recentemente, eu estava com a minha amiga Célia no carro, nós fomos na farmácia. Isso é o relacionamento que você tem com Deus. E o Senhor falou para mim assim: foi feito um trabalho de feitiçaria para você no cemitério. Vai lá no cemitério. Vai lá no cemitério. Meio-dia, eu quero você dentro do cemitério. E eu falei para ela: Célia, vamos ter que ir para o cemitério. E nós chegamos no cemitério. Quando eu botei os pés no cemitério, o Senhor falou assim: foi feito um trabalho de feitiçaria para o Colégio Gunnar, com a cova 673.
Queridas, 673 é o número da escola, é o endereço da escola. E aí eu falei, Senhor, me mostra onde está essa cova, porque diante desse cemitério tão grande, onde está a cova 673? E o Senhor falou, caminhe em sua direção. E eu caminhei. Agora o Senhor falou, dobre à esquerda. E eu dobrava. Dobra à esquerda, segunda esquerda, e eu dobrei. Dobre a primeira direita, e eu dobrei. Segue reto, eu segui reto. Queridas, quando eu segui reto, estava a placa lá, 673. Eu dei um grito, eu dei um grito. Eu levei um susto tão grande. Eu falei, Senhor, como que é isso? E ali eu pude orar e eu pude cancelar toda a feitiçaria, porque não vale encantamento. Quando você tem uma vida poderosa de oração, você é adiantada no processo. O inimigo pode até bater na porta da sua casa, mas quem vai atender o inimigo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai atender o mal, que vai atender o inimigo. E sabe o que o Espírito Santo faz? Ele bota o inimigo para correr, ele bota o inimigo debaixo dos seus pés para você dizer: aqui não, a minha casa tem dono, e todos que pertencem à minha casa, todos que levam o meu nome, todos são consagrados ao Senhor. Não importa se seu filho, se seu marido está caído num bar, está na feitiçaria, está dentro do cemitério, Deus vai lá e Deus brada, porque Ele te chama para ser uma. Deus quer levantar e hoje Deus está levantando você para desenvolver o seu relacionamento com Ele. E quando você chega nesse nível de relacionamento com Ele, de você poder declarar: eu sou do meu amado e o meu amado é meu, você se torna íntima de Deus. Você se torna íntima de Deus. O meu sobrinho, ele trabalha na Nestlé, e quando às vezes eles chegam lá e o chefe manda eles irem para alguns lugares de comunidade, e ele falou que ele aprendeu uma grande lição. O amigo dele foi mandado para uma comunidade de muito perigo, e ele falou para o amigo dele assim: você não tem medo de ir? Porque o amigo dele estava muito tranquilo, e ele falou assim: Gabriel, você me desculpa, mas eu não tenho a sua fé, eu não sou da sua religião, eu sou espírita e eu posso entrar em qualquer comunidade, porque os orixás me protegem. E o Gabriel chegou em casa e falou assim: mãe, a partir de hoje eu não tenho mais medo, eu não tenho mais medo, porque se os orixás protegem ele, quanto mais o meu Deus, que tem poder para destruir qualquer orixá, qualquer. Então, queridas, é esse amor de Deus. A oração é a prova do maior amor de Deus sobre as nossas vidas, porque na oração nós recebemos a força e o amor do Senhor para lançar fora todo medo, para lançar fora toda dúvida, para lançar fora toda insegurança. E a palavra de Deus diz que você se chega a Deus com confiança, com confiança. Chegai-vos a Deus com confiança. E é essa confiança que nós precisamos ter para começar a orar. Se você não tiver confiança, a sua oração se torna nula, nula. É todo o processo do dia a dia que nós vamos desenvolvendo através da oração. A moça que trabalhava lá em casa, ela foi ao banco receber, e quando ela estava vindo, na época, com o seu pagamento, ela foi assaltada. O bandido falou para ela assim: me passe a sua carteira com seu salário, porque você foi ao banco e você recebeu. E ela falou assim: está aqui todo o meu salário, está aqui, mas
eu não te dou, porque o meu primeiro salário é para o meu Deus. Eu tiro o dízimo e dou para o meu Deus. Você acha que eu vou dar todo o meu salário para um bandido? O sangue de Jesus te repreenda. Vai embora. E ele foi embora. E ele foi embora. Então, queridas, é na oração. E a oração faz parte do nosso dia a dia, do nosso dia a dia. De repente, você recebe um comunicado, você recebe uma notícia, de repente algo acontece e você tem que botar a oração dentro desse seu relacionamento. Você tem que botar a oração dentro da sua atividade. E aí Deus vem e faz. O meu sobrinho recebeu um telefonema, a minha irmã recebeu um telefonema que o meu sobrinho disse que o carro dele parou, enguiçou na Avenida Brasil à noite, num lugar muito escuro, e ele estava com medo. E a minha sobrinha, a minha irmã falou assim: a única coisa que eu posso fazer é orar. Senhor, envia o socorro para ele. Dobrou os seus joelhos e falou: Senhor, envia o socorro. E na mesma hora, o meu sobrinho falou: mãe, parou um carro de reboque aqui, perguntando: amigo, tu está precisando de socorro? E ele falou: estou. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que nos chama para viver essa vida de relacionamento íntimo, íntimo. Então, é impossível você ter uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor sem gastar um tempo significativo. E esse primeiro ponto que nós queremos desenvolver através do relacionamento que Deus te chama para viver com Ele, nesse relacionamento, você precisa ter um tempo de qualidade com o Senhor. E mais para frente a gente vai entender o que é esse tempo de qualidade. Seguimos depois. Um beijo, Ai, Mônica. meu Deus, o que é isso? Eu não posso orar, querido, se você não vai acreditar que o Senhor vai mandar o vento, hein? Uma vida poderosa de oração você vai estar aprendendo aqui nessas quartas estratégias, porque o Senhor nos conduz a isso. Muito obrigada, minha pastora Tânia Anjos. Obrigada a você que está aqui comigo. Vamos estar assim orando e agradecendo a Deus por essa oportunidade de aprender a orar. A oração é o nosso combustível. Beijo no seu coração. Obrigada, minha pastora. A gente vai estar orando, ora no grupo para estar abençoando esse povo. Gratidão no seu coração e no meu pelo dia de hoje. Obrigada, Lila!